ainda uma parte dos avisos, né? Os nossos irmãos diáconos vão estar encarregados de ajudarem a fazer umas leiras do Chiquinho, na casa do Chiquinho, leiras para plantar hortas, viu? Nós estamos enfatizando o Chiquinho e mais para a questão da horta e sair da reciclagem. Então, os irmãos ajudam o nosso irmão ali fazendo as leiras para plantarem a sua horta, né? Irmão, no domingo passado, aí eu pregando aquela parte de Romanos capítulo 1, a segunda parte, Romanos capítulo 1, eu disse que minha próxima oportunidade eu estaria pregando um texto de Deuteronômio, quando Moisés disse que nós escorregamos, revelamos essa situação naturalmente, né? Mas eu entendi que o dia hoje não seria apropriado para essa mensagem não, né, pastor João? Você fica escutando aí, a mensagem é pronta, e você caçando, e eu entendi que essa mensagem ficaria para outro dia, porque hoje é o dia do aniversário do nosso coral, né? E depois a ceia. Então eu entendi que, embora sendo a grande mensagem, né, mas ali é para falar do julgamento de Deus, então eu trouxe uma mensagem diferente, a forma nossa de prestar culto ao Senhor, né? Eu achei mais apropriada, até porque eu creio que vai trazer para nós uma edificação. Malaquias capítulo 1, nós temos um relato bíblico de mais ou menos 430 anos antes de Cristo. E Malaquias, ele encerra o Velho Testamento, e depois de 400 anos é que começa com João Batista, se tratando de profeta e profecias, né? Então Malaquias ele vai estar recebendo do Senhor mensagens, né, a respeito do povo de Deus que estava em um descuido. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias, Malaquias capítulo 1, os irmãos vão aí nos acompanhando, né, enquanto eu faço a leitura, e os amigos que estão nos acompanhando de casa também, por favor, vai aí nos acompanhando, né? O verso 1 diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó. E aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, e assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, povo contra a quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido desde os tempos de Israel, dos termos de Israel. O filho do homem, o filho honrará o pai, e o servo o seu senhor, e eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, os sacerdotes que desprezais o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizei, em que te havemos profanado? Nisto dizei,
a mesa do Senhor é desprezável, porque quando trazei animal cego para sacrificardes, não faz mal, não sabeis que faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal, ora, apresenta-o ao seu príncipe, terá ele agrado em ti, ou acontecerá ele a tua pessoa, aceitará ele a sua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai ao favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão, acertará, e a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas e não acha debaixo do fogo o meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a ablação. Mas desde o nascer do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome, a incenso e a oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizei, eis que cansei, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis roubado e coxo e enfermo, e assim fazei a oferta, e me aceito isto da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito será o enganador, que tendo animal do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Nosso Deus e Pai, nos ajude, em nome do Senhor Jesus, a entender que o que nós somos diante do Senhor, nós estamos trazendo para esse culto. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu quero estar dizendo é o seguinte: o que nós somos se revela no culto que nós prestamos ao Senhor. Este é o título, é o tema da nossa mensagem. O que nós somos é o que nós revelamos no culto ao Senhor. Nos primeiros versículos, começa o seguinte: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. E o Senhor disse, eu vos amei, diz o Senhor, eu vos amei. Aqui o texto vai nos ajudar a entender que a primeira coisa é que, lá no passado, estavam dois irmãos, Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que Esaú se torna um povo por nome de Edom. Ao entender por meio do texto, se tornou um grupo de pessoas ímpias, pagãs, sem nenhuma referência em servir a Deus. E Jacó aqui é retratado como se fosse Israel, o povo de Deus. Dois povos diferentes, embora ter nascido gêmeos de uma mesma mãe, de um mesmo pai, é lógico, né? Mas para nós, toda a mensagem é direcionada
aos sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes, eles haviam perdido as motivações de prestarem culto ao Senhor. Ou seja, eles haviam cansado de prestar culto ao Senhor. E nesse cansar, eles vinham para o templo e faziam de qualquer jeito os sacrifícios e tudo aquilo que era trazido para ofertar-se ao Senhor, já não tinha tantas observações e nem muito menos reverência. Aí então nós temos exatamente essa condição que Malaquias recebe de Deus a mensagem para trazer para o povo de Israel. Uma situação complicada. Uma parte do povo estava desmotivados junto com os seus sacerdotes. E outros mal orientados por causa da falta de orientação dos seus sacerdotes. Então nós vamos lá, primeiro, para nós vermos, eu quero estar apresentando 5 situações que nos interessam por meio desse texto. A primeira delas é o filho sem honrar o pai. Ou seja, Deus direcionando a Israel e lhe chamando de filhos, e esses filhos sem nenhuma preocupação em honrar o pai. O que dá ao entender para todos nós, meus irmãos, é exatamente isto, né? Quando no verso 2 Deus disse, eu amei, Deus ama os seus. E os questionamentos eram mais ou menos estes, né? Em que situação Deus tem nos amado? Isso é para dizer que todos nós, sem exceção, temos um coração mau e ingrato. Deus se revela através da sua palavra por meio do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós começamos a pensar no culto que eu vou prestar a Deus, o que eu levo para oferecer ao Senhor. Paulo escrevendo Romanos, capítulo 12, ele vai chamar exatamente, ele vai dar a intenção justamente nesse aspecto, né? Como que nós prestamos culto ao Senhor? O que nós levamos para prestar culto ao Senhor? O que durante a semana nós entendemos que nós somos devedores em prestar culto ao Senhor e nós nos preparamos para estar prestando esse culto ao Senhor? Irmãos, uma coisa é mais ou menos simples de nós entender. Israel, falta de temor a Deus, eles entenderam que podiam fazer qualquer coisa, desde que alguém o entendesse, que a intenção era aquela de fazer alguma coisa em prol daquilo que Deus queria que fizesse. A primeira implicação que eu quero trazer para nós como igreja é esta. O que nós viemos fazer aqui nesse culto? O que nós viemos fazer aqui nesse culto? A resposta deve ser esta. Porque Deus é Deus. E eu sou filho de Deus. Aí então nós já temos um motivo grandioso de estarmos aqui. Sentindo que como filhos de Deus, ó Israel, ó nós a igreja, como filhos de Deus, não só prestamos culto a Deus, mas nós temos a alegria, o prazer de estarem aqui. Mas por final ele vai dizer exatamente isso. As nações, os povos, precisam de ouvir de nós que nós prestamos culto a Deus. Na época, irmãos, já existia os que são chamados de deuses pagãos, as idolatrias. E todos esses eram tendenciosos a fazer as suas campanhas, os seus seguidores,
fazer as suas campanhas para que alguém o seguisse. E uma coisa interessante na colocação que eu vou fazer é o seguinte: a Israel ele se tornou idólatra, até indo para o cativeiro. Quando ele vai para o cativeiro, ele é curado da idolatria no cativeiro. Eles voltam sem ser idólatras. O que realmente eles não tinham era mais aquele gosto de prestar culto a Deus. Não prestava culto às idolatrias, os seus deuses idólatras, porque eles haviam sido curados, mas também eles desmotivaram de prestar culto a Deus. Então, o que isso representa para nós como igreja, né? Muitas vezes, nós estamos dizendo que Deus é o nosso Pai e que nós somos filhos de Deus. E quando nós vamos prestar culto a Deus, nós não temos esse discernimento. Quem é Deus na sua vida? Quem sou eu diante de Deus? É muito amor demonstrado da parte de Deus para Ele nos chamar de filhos. Ele até diz a respeito de Esaú, ele diz assim: ó Esaú. Esaú fica com o deserto, e ele vai ficar sem bênção nenhuma, e é dito ainda, por mais que Esaú queira reconstruir os seus altares, e por mais que Esaú queira se edificar, ter uma vida normal como qualquer povo, o Senhor disse assim: eu o derrubarei. Ou seja, é para dizer, irmãos, que quem é filho de Deus tem um tratamento. E quem não é filho de Deus não tem o mesmo tratamento. Algumas pessoas vão perceber que essa colocação de Deus está dizendo: eu odiei Esaú e amei a Jacó. Não está dizendo que em Esaú é negado a oportunidade deles se converterem um dia como igreja, não. Está se falando de dois povos como nação. Uma nação bendita de Deus, prestando culto a Deus, e uma outra nação indiferente, sem cultuar a Deus por falta de conhecimento. Segunda coisa que nós temos aí é que o Senhor diz assim: se eu sou Senhor, aonde está o meu temor? Isso aqui é tremendo, irmãos. Presta culto sem temor a Deus é uma ofensa. Então, o que nós entendemos como temor? É o reconhecimento de tudo aquilo que é o Senhor e os seus feitos nas nossas vidas. E sentimos o que nós somos diante do Senhor em relação aos feitos de Deus. Aqui, fazendo algumas pesquisas, a ideia que é dada é justamente esta, né? Nós sentimos felizes, primeiro, por ser filho. Nós sentimos de igual modo também por sermos servos. Então, o reconhecimento para nós prestarmos culto a Deus é entendendo a grandeza de Deus e a nossa humildade. É o que faltava em Israel. Ou seja, os sacerdotes desmotivados. E nestas desmotivações dos sacerdotes, o que traria de implicação? O povo estava desanimado. Terceira coisa, a forma de culto ao Senhor. Esse povo já havia aprendido, o povo de Israel já havia aprendido que tudo que se coloca no culto, tudo que trazia para oferecer ao Senhor, teria que ser puro. O animal teria que ser perfeito, em estado de saúde. E tudo aquilo que era para ser trazido ao Senhor, tinha que ser separado, escolhido. O que realmente nós entendemos, meus irmãos e amigos,
é que no culto, Deus se agrada daquilo que nós trazemos nessa situação. A minha vida, para prestar culto a Deus, de acordo com a palavra de Deus, eu preciso confessar quem eu sou diante da grandeza de Deus. Eu preciso entender como que Deus se coloca para receber o culto que nós estamos prestando a Ele. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E Ele convoca os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse espírito em verdade, meus irmãos, é para nós entendermos, né, que nós temos que despir-se, tirar das nossas vidas as nossas arrogâncias. Muitas vezes, só porque nós nos intitulamos crentes e temos experimentado a salvação em Cristo Jesus, nós já sentimos uma grande diferença. E nessa grande diferença, às vezes nós estamos prestando culto com certas arrogâncias. Só no eu ir no culto já está bom demais. Só no eu ler a Bíblia já está bom demais. Só no eu fazer as minhas orações já está bom demais. Irmãos, o que nós chamamos de religiosidade é essa prática que muitas pessoas praticam, até indo nos cultos e fazendo muitas coisas que requerem um culto cristão, mas com o coração longe de Deus. Aqui o profeta está chamando a nação para voltar-se a Deus e converter-se a Deus, porque o Messias, pregado por Isaías, pregado por Jeremias, pregado por alguns profetas, há de virá. Ou seja, o Salvador do mundo virá. Então, esta seria a mensagem, até mesmo enquanto eles ofereciam sacrifícios, aqui é chamada de ablação, né? Até enquanto ele estava fazendo esses sacrifícios, apontava para o Senhor Jesus. Então nós, quando pensamos em estar no culto, servindo a Deus, o que realmente nós somos? Alguém convertido, ele presta um culto como convertido ao Senhor. Os não convertidos também podem prestar o seu culto ao Senhor, de forma como ele se encontra diante de Deus. Então, o culto não é nada mais nem nada menos, né? É a maneira que eu me coloco diante de Deus e a maneira que eu me sustento como eu sou diante de Deus, sem nenhuma hipocrisia. Outra coisa que é colocada no texto, né? Esse povo trazia pão envelhecido. Pão envelhecido. Ou seja, eu pensei na mensagem de hoje justamente por causa da nossa ceia, né? Ceia do Senhor que nós vamos estar participando, né? O que é pão envelhecido? É um descaso. É um descaso. E eu estou prestando um culto ao Senhor de qualquer maneira, porque Deus não é tão importante na minha vida. Eu estou dizendo isso com temor e tremor, que só no falar acaba ofendendo Deus. Deus é importantíssimo nas nossas vidas. Ou seja, nós não temos condição de viver, sobrevivendo de um dia para outro sem Deus. Qualquer pessoa. É comprovado. 7, 10 minutos sem oxigênio, a pessoa já morre. Então, o que realmente nós precisamos de entender é que Deus requer de nós prioridade. É isso que nós estamos expondo aqui no texto. Deus requer de nós coisas especiais. Aquilo que serve para nós, vindo de Deus, nós atribuímos a Deus e devolvemos a Ele, né? É dito também que os sacrifícios, por falta de cuidado dos sacerdotes, era feito com animal cego, era feito com animal manco, era feito com animal doente. Quando lá em Levítico dizem, né,
que esses sacrifícios eram uma tipologia do Senhor Jesus. E a preocupação nossa é mais ou menos esta, né? Que Jesus, que Messias, que Israel esperava nos seus dias, se os seus sacrifícios, que representavam o Senhor Jesus, era feito com esses animais que eram trazidos em condições irregulares, né? Eu quero dizer uma outra coisa que está no nosso coração, irmãos. Quando nós falamos de prestar culto, nós estamos dizendo para o Senhor, me usa depois desse culto. O culto aqui é um momento nosso, de forma coletiva, de nós ouvirmos a mesma mensagem, participar dos mesmos cânticos, das mesmas adorações. Mas quando nós saímos de forma individual. É lá, quando nós saímos, que nós vamos representar a Deus por meio do culto cristão que nós prestamos a Deus. Não é só questão da minha cabeça, mas é uma questão que nós observamos na maioria das vezes, né? Quando nós começamos a nossa segunda-feira de trabalho, e isso vai desenvolvendo no meio da semana, alguns de nós não lembramos nem do texto que foi exposto na pregação. Alguns de nós lembramos de quem são as pessoas que vieram no culto. Alguns nem lembram se Deus estava ou não no culto. É muito triste, né, irmão Bemílio? É muito triste. O que nós estamos aprendendo por meio dessa mensagem é justamente isso, né? O que eu sou se revela no culto. Se eu sou uma pessoa devota a Deus, no culto eu estou prestando essa minha devoção. Se eu sou uma pessoa que não estou nem aí com o que Deus está fazendo, não é porque você veio, passou meia hora, passou uma hora e meia que mudou sua vida, não. É como se os sacerdotes despreocupados, desmotivados, desinteressados, estivessem fazendo o sacrifício, mas nem eles mesmos estavam dando tanta ênfase no que estava sendo feito. E as pessoas de Israel que vinham para os sacrifícios também tinham as mesmas atitudes. Então é para dizer a nós, irmãos, por meio desse texto, né, que aqui o próprio profeta está dizendo o seguinte: peso da palavra do Senhor contra Israel. Eu gosto muito quando os textos começam assim: e disse o Senhor. E a palavra do Senhor, aqui está dizendo, é o peso da palavra do Senhor contra Israel. É para nós entendermos que a palavra, a Bíblia, ela é viva e eficaz. Se ela disse, fechou questão. O que nós, pela graça de Deus, podemos fazer é abrir os nossos corações, pedir a Deus que regrem os nossos corações com amor, para nós obedecer a palavra de Deus. A outra coisa que é dito aqui é o seguinte, né? Esses animais eram trazidos e eram oferecidos como descaso, mas eram reprovado esse sacrifício com esse tipo de animal. Então, o culto cristão não é a nossa preocupação do que vai acontecer. Se quem pregou, pregou direitinho, se pregou bem, se pregou bonito, se pregou feio. A nossa preocupação não deve ser esta. A nossa preocupação é o que eu vim fazer está acontecendo. Está acontecendo hipocrisia no meu coração. Eu estou cantando, louvando a Deus, está saindo legitimamente do meu coração uma expressão de hábito. Eu estou cantando porque alguém está cantando. Eu estou em um culto como este, mas a minha mente está no amanhã do que eu vou fazer.
E eu estou preocupado com o que pode estar acontecendo na minha casa. Se está tudo seguro da maneira que eu deixei, trancando, ou se alguma coisa pode estar acontecendo de forma anormal. O profeta Isaías disse que esse povo honra com os lábios, mas o coração longe de Deus. Então, o culto cristão é quando o meu coração está aonde eu estou, e sentindo a grandeza de Deus acontecendo aqui. Eu sou diferente depois de um culto. É o alimento que nós recebemos de forma espiritual para nós conduzir a nossa vida, a nossa fé cristã. Mas, por último, o texto vai nos dar a ideia, o Senhor vai citar isso, né? Que o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus, o nome do Espírito Santo da Trindade, né? O nome de Deus, ele precisa de ser conhecido entre todas as nações. Mas a mensagem não é direcionada a Israel? É. Como povo de Deus, Israel teria que ter o compromisso, a responsabilidade de prestar cultos a Deus. Prestar culto a Deus. Ou seja, os pagãos, os vizinhos, todos eles ouviam. Lembra de Israel no cativeiro? E eles lá ficaram sem cantar. E eles eram cobrados. Canta aí um cântico de Sião, canta aí um cântico de Jerusalém. Eles não cantavam. As suas harpas estavam dependuradas, porque eles se sentiam numa condição como estranho, estrangeiro, forasteiro, longe das suas terras. Mas o negócio é que eles voltando, não se despertaram o desejo de louvar a Deus. Então, o que aqui significa para nós, irmãos, que quando nós estamos louvando a Deus, quando nós estamos prestando um culto ao Senhor, o Espírito de Deus flui no nosso meio. Pessoas nos ouvem, passando aí por perto. Hoje, por meio da transmissão, né? Pessoas vão nos ouvir longe de nós. Então, a propagação do Evangelho, o culto faz parte. Olha, eu estou em casa. Nós temos hoje o que é chamado dos desigrejados, né? Pessoas sem querer ir para os cultos e estão lá dizendo que estão servindo a Deus. É complicado. Tem coisa que não cabe a nós estar fazendo certos comentários, mas é complicado, né? O que a Bíblia nos ensina por meio desse texto, né? É que quando nós estamos vindo para o culto, quando nós trazemos um coração desejoso de aprender da palavra, quando nós trazemos um coração gratos pelo que Deus já fez nas nossas vidas, nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai. Eu posso dizer isso, irmãos, com muita certeza. Eu não conheci meu pai humanamente falando. Quando eu me converti, o pregador dizia assim, Deus é o nosso Pai. Eu ficava caçando. Eu não tinha referência de pai. Então eu demorei um pouco para ter na minha mente o que é pai, né? Ler é fácil, né? Declamar nos dias dos pais é fácil, né? Agora ter o temor, a reverência de quem é filho em relação ao pai, é que é o bonito, é o que é dócil, é o que é amável, é o que Deus realmente se agrada, né? Então aqui nós estamos buscando, na nossa conclusão, entendendo isso, né? Realmente, você sente como filho de Deus? Diga amém. Amém. E a Bíblia diz que essa condição de filho de Deus, Ele nos trata como filho de Deus. O culto que nós vamos estar prestando ao Senhor como este, nós entendemos que nós somos todos filhos de Deus, sem exceção. E Deus está sob o controle, na sua soberania, sobre as nossas vidas. A outra situação, como aplicação, é se nós somos servos. A ideia é que os servos é que se encarregava de trazer os animais
se encarregava de trazer os pães, e quem se encarregava de trazer o suficiente para o sacrifício. Então, o servo cabe a obediência. Até mesmo quando nós não temos uma predisposição em fazer o que é mandado, mas no coração do servo, ele consegue fazer. O Senhor Jesus, ilustrando essa condição de servo e que trabalha, né? Ele diz assim: o servo fiel é aquele que, fazendo tudo que foi mandado fazer, ele chega para o seu Senhor e diz assim: o que eu tenho a mais para fazer? O servo fiel faz aquilo que foi mandado e ainda ele busca oportunidade, tempo para fazer algo a mais. É esse tipo de pessoa, de servo, que nós devemos ser prestando culto ao nosso Deus. Algumas vezes nós, encerrando, né? Algumas vezes nós chegamos para o culto, né? A ter um pouquinho de dor de cabeça, não é assim? É, né, Marta? É assim. Às vezes nós chegamos para o culto com um pouquinho de aborrecimento, não é assim? Porque nesta vida, irmãos, estas coisas são necessárias. Nós somos humanos. Porque nós somos crentes, nós não somos imunes das lutas desta vida, não. O que eu estou buscando é a compreensão para nós dizermos assim: minha cabeça está um pouco doendo, mas eu vou para o culto. Cadê a Elaine? Tá onde a Elaine? Está na cozinha, né? Talvez ela diz isso: eu estou com um pouco de dor de cabeça, de enxaqueca. Mas não falta um culto. Você também tem feito isso, né? Olha, eu não estou tão bem, eu estou um pouquinho aborrecido. Mas eu vou prestar o meu culto a Deus. É para dizer que alguma coisa estranha, estragada, que passa pelas nossas vidas em dia de culto, vindo para os cultos de forma espiritual, Deus restaura. Nós cremos em Deus Todo-Poderoso. Nós servimos esse Deus dos milagres, esse Deus que nós deixamos com Ele a ansiedade dos nossos corações e até mesmo um pouco das nossas marzelas. Ele resolve tudo para nós prestar culto a Ele com um coração sincero. Então, quem cuida das nossas vidas, quem restaura as nossas vidas, é Deus no culto. Que Deus nos abençoe. Uma mensagem de última hora, né? Mas uma mensagem que nós precisamos colocar no nosso coração. Que nós revelamos quem nós somos em um culto cristão. Se nós somos incrédulos ou se nós somos crentes. No culto cristão nós revelamos, não é que nós compartilhamos com as pessoas e as pessoas observam isso. Nós estamos prestando um culto a Deus. Talvez você diz assim: mas o pastor está mais espiritual ontem, esteve mais espiritual ontem do que hoje, ou mais espiritual hoje do que ontem. Essa é uma maneira que nós nos apresentamos às vezes e as pessoas nos entendem, né? Mas o culto é para Deus. Deus não se engana com as nossas aparências. Amém? Irmãos, nós vamos estar indo, deixa eu dar uma olhada na minha hora aqui para ver como é que eu estou. Nós temos a oportunidade de ceiar. Primeiro domingo de cada mês nós ceiamos. E eu estou satisfeito porque todos vocês vieram. Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu quero também agradecer os que estão nos acompanhando. Eu vou estar desligando a transmissão. Mas eu quero dizer para os nossos amados que estão nos acompanhando, nós amamos vocês. E as nossas orações sempre vai ser esta, né? Um orando pelo outro. Orem também por nós, né? E para os nossos irmãos aqui, a ceia do Senhor é uma forma nossa de termos comunhão uns com os outros e com o Senhor. Então, eu vou pedir que os nossos 2 diáconos venham aqui na frente, Edilson, nosso irmão Oswaldo, para nós dar sequência no culto, prestando mais uma vez essa parte do culto que nós queremos